Com a Débora Oliveira, aqui a gente volta a falar do temor na economia global depois do tarifaço de Donald Trump. As bolsas asiáticas despencaram nesta segunda-feira e a Europa acompanhou o movimento com ações derretendo. Débora, cenário difícil. Como é que o Brasil está reagindo aqui a essa crise toda que a gente está observando? Daqui a pouco vamos trazer também a nossa equipe de repórteres para explicar isso para a gente, mas já queria um apanhado seu sobre o que a gente tem aí de cenário. Pois é, lá fora a pressão é até bem maior do que o que a gente está vendo acontecer aqui no Brasil, viu, Clá? Inclusive, nesse momento, eu estava acompanhando aqui a abertura das bolsas lá nos Estados Unidos, com a pressão imensa realmente por causa dessas tarifas, Dow Jones beirando aqui, passando dos 3% de queda logo na abertura, nesse momento cai 2,98%, S&P 500 também caindo muito forte, Nasdaq, a bolsa da tecnologia, cai 2,39% agora, na abertura essa queda foi até um pouco maior, mas pode ter muito disso aqui dessa leitura lá fora, viu, Clarissa? Da resposta do Donald Trump agora, ele foi nas redes sociais nesse momento dizer que conversou com o primeiro-ministro do Japão, disse que o Japão está enviando uma equipe de ponta para as negociações de tarifas, que tem outros países também fazendo negociações nesse momento com os Estados Unidos, interessados em negociar essas tarifas, e isso alimenta, abre aquela brecha, aquele espaço, Clarissa, para as negociações que a gente falava mais cedo. É aquela história, o mercado antecipa movimentos. O que se fala agora de recessão, ou dessa crise, essa probabilidade de uma crise global, maior inflação de preços de alimentos e tudo mais, não é para um D0, não para o mundo afora. Para os Estados Unidos, sim, a população americana ainda é quem paga mais caro nesse momento. Vamos sentir como é que está, então, o clima aqui no mercado, aqui no Brasil. Vamos trazer o Fabrício Julião, que está aí acompanhando de pertinho com quem entende, né? Fabrício, conta pra gente. Bom dia mais uma vez, Clarissa, bom dia, Débora, e a todos que nos acompanham. Eu estou aqui na Rio Bravo Investimentos com Evandro Buttini, ele que é sócio da Rio Bravo, para falar com a gente justamente sobre esse ambiente que o mercado vive nessa segunda-feira, né, com as bolsas, os principais índices acionários caindo no mundo todo. E aqui não é diferente, né, Evandro? Apesar de que o Ibovespa tem uma queda um pouco menor, assim, menos acentuada, fala pra gente por que desse movimento do Ibovespa um pouco menor, o que a gente pode esperar também ao longo do dia? Bom, os problemas estão acontecendo nos Estados Unidos, né? Primeiro, bom dia a todos. E então acho que é normal que lá seja pior do que nos outros países. O Brasil foi um dos menos afetados, né? Ficou na tarifa mínima de 10% que o Trump colocou nos países, então tem de certa forma nessa visão relativa um ponto de que o Brasil está entre os grupos dos vencedores, se dá para chamar assim. Então acho que isso explica essa performance um pouco melhor do Ibovespa em relação às outras bolsas no mundo, mas ainda assim caindo bastante, né? Tem algum setor que pode acabar se beneficiando ou até se prejudicando menos, né, com esse tarifaço, essa reação ao tarifaço? Então, por exemplo, a expectativa de que o Brasil possa, de alguma forma, se beneficiar com as commodities para a China? Tem algum trade internacional que pode ser interessante de ser avaliado? Ainda está muito cedo e nas outras tarifas que ele colocou, foi para trás, deu um tempo, então ainda tem algum tempo para a gente saber com certeza o que vem pela frente. Mas se a gente pegar o outro governo dele, teve alguns momentos que o Brasil saiu sim vencedor. Por exemplo, a China, em vez de comprar soja dos Estados Unidos, pode comprar soja do Brasil. Então, por mais que os preços de commodities estejam caindo muito no cenário internacional, pode ter um descolamento, por exemplo, da soja negociada no mercado internacional para a soja negociada aqui. Então, isso pode ajudar alguns mercados de commodities aqui no Brasil. Pode acontecer o mesmo com carne, com soja, com celulose até. Então, tem alguns setores que podem se beneficiar. E provavelmente são esses setores em que o Brasil tem certa vantagem competitiva, né? Que são os commodities, essas commodities especialmente que eu mencionei. Certo. A gente vai continuar acompanhando aqui as movimentações do mercado, do Ibovespa, o principal índice acionário brasileiro, e qualquer novidade a gente volta ao longo da programação. Devolvo para vocês aí no estúdio. Obrigada, Fabrício. Débora, o Evandro Buttini estava trazendo para a gente um pouco desse sentimento que a gente estava comentando mais cedo, de que tem uma expectativa no mercado de que
esteja aberta a porta para negociação, que o Brasil, assim como outros países, consiga, de certa maneira, abrir um diálogo de maneira efetiva e eficiente ali com o governo dos Estados Unidos, né? Com o governo dos Estados Unidos e também com outros mercados, né, Clarissa? Afinal de contas, como o Evandro da Rio Bravo ali muito bem lembrou, o Brasil acaba também aparecendo em alguns momentos ali como um local de oportunidade nesse momento e que a Bolsa Brasileira já vinha, como a gente costuma falar no mercado, bastante descontada. Os ativos brasileiros já vinham bastante descontados e no final, nesses movimentos que a gente tem queda intensa lá fora, aqui no Brasil acaba sendo um atrativo, com empresas ainda sendo muito atrativas nesse cenário em que lá fora e nos Estados Unidos o problema se acentua. E aí a gente consegue explicar um pouco dessa diferença, né? De por que no Brasil a gente tem bolsas caindo, por exemplo, agora 1,59 de queda para a Bolsa Brasileira, enquanto nos Estados Unidos a gente tem índices das principais bolsas por lá caindo praticamente 3%, né? Ou seja, o problema se acentua lá fora, o Brasil com a menor tarifa aparece como uma oportunidade nesse momento, como também sendo um lugar que a gente pode negociar com outros blocos econômicos e no final acabar sendo uma vantagem nessa situação, sem descartar a possibilidade de Donald Trump conseguir chegar a negociações e retrair um pouco, né, nessa medida dura tarifária para os outros blocos econômicos, como na Ásia, no caso também da União Europeia. Tá aí Débora Oliveira ajudando a gente a entender essa confusão toda aí que está sendo puxada por Donald Trump, que leva o resto do mundo junto, né? Obrigada, Débora. Até mais.